Nasci em uma casa que ficava em um país que não existe mais, a Transilvânia. Minha irmã nasceu na mesma cama que eu um ano antes. Ela era húngara. Meu passaporte dizia que eu era romeno. Depois da Primeira Guerra Mundial, partes da Transilvânia foram cedidas à Romênia, país que conquistou fama como o lar do Conde Drácula. Não importava que os países tivessem mudado de nome, mas sim como tratavam seus habitantes. Tanto a Hungria quanto a Romênia eram antissemitas. Então era muito aconselhável que meus pais saíssem do país ou dos países se pudessem. Foi assim que minha jornada começou, em condições de extrema pobreza. O casebre de camponeses em que nasci não tinha água corrente, banheiro ou eletricidade. Havia somente um cômodo e um sótão. Para conseguir água, era preciso caminhar vários quarteirões até um poço no centro da cidade. Assim que pudemos nos mudar, pegamos um pequeno navio para a América. Dormimos em um convés descoberto em pleno inverno de 1920. Viajamos na terceira classe, porque não havia uma quarta classe. Meu pai, nervoso e privado de sono, ficava tentado a me atirar do barco quando eu começava a uivar de fome. A intervenção de um tio que viajava conosco me salvou. Passamos pela Estátua da Liberdade quando entramos no porto de Nova York, embora eu não me lembre disso, considerando que tinha apenas 9 meses. O oficial de imigração na Ilha Ellis perguntou aos meus pais qual era o meu nome. Como meus pais não falavam nada de inglês e o oficial não falava nada de húngaro, romeno ou ídish, eles erraram praticamente tudo, exceto pelo meu estado civil. Meus pais me deram um nome ídish, Berel. Ele disse, Bela? Depois, olhou dentro do carregador e decidiu que eu tinha 4 meses. Foi somente por acaso, depois de ter completado meu 84º aniversário, que descobri que eu tinha entrado nos Estados Unidos como uma bebê de 4 meses, o que era falso. Portanto, ali estava eu na América. Passamos os primeiros dias ou semanas dividindo um espaço abarrotado na Sociedade Hebraica de Auxílio aos Imigrantes, HIAS, na sigla em inglês, a qual fornecia abrigo aos imigrantes recém-chegados. Quando fiz uma palestra para eles, cerca de 40 anos depois, ficaram surpresos, porém satisfeitos ao ouvir que fora naquele prédio que eu passara meu primeiro dia na América. Meu pai, um sapateiro cego de um olho, procurou em vão um emprego. Apesar de seu problema de visão, ele se vangloriava de sua capacidade de fazer um par de botas a partir de uma única peça de couro de vaca. Ele carregara suas pesadas bigornas, seus martelos e suas ferramentas de sapateiro através do Atlântico. Ninguém avisou a ele que não havia nenhuma vaca na cidade de Nova York, muito menos clientes ansiosos por adquirir botas feitas à mão por um sapateiro da Transilvânia. Incapaz de falar inglês, praticamente analfabeto, sem casa e sem dinheiro, ele ficou feliz quando um senhorio judeu lhe ofereceu o emprego de faxineiro em uns apartamentos na Rua 56, em um bairro conhecido como Cozinha do Inferno. Recebemos permissão para morar no porão de um desses apartamentos. Aquele foi meu primeiro lar na Terra Prometida. E ali minha mente se expandiu. Lembro-me de que o apartamento havia sido separado do restante do porão. O fogão a lenha ficava próximo da tina grande e funda, que também servia de banheira. Fizemos uma celebração quando finalmente compramos e instalamos no corredor uma banheira de metal galvanizado que enchíamos com baldes de água quente. O quarto, no qual eu dormia, não tinha janela, e as paredes estavam sempre úmidas devido à fundação subterrânea. Outras partes do porão eram frequentemente ocupadas por alcoólatras ou errantes que se abrigavam do frio e dormiam em camas forradas de jornais velhos. Não era sem motivo que chamavam o lugar de Cozinha do Inferno. Era o inferno. Ficava no West Side de Manhattan e tinha muitos apartamentos com escadas na entrada. Era o tipo de Nova York que você vê em filmes antigos, nos quais a fumaça sobe em nuvens atrás de prédios residenciais de tijolos marrons,
e as ruas são repletas de trabalhadores e de membros de gangues fumando nas esquinas. A área com maior densidade de crimes na nação, um jardim de infância de experiências difíceis e desagradáveis que me ensinou uma lição crucial: viva e deixe viver. Sentíamos fome o tempo todo. Meus pais, que tinham sido prometidos um ao outro antes de nascer, não se davam nada bem. Eu era uma criança pequenina, mas ativa, que nunca parava quieta e chorava com sotaque húngaro. Minha irmã e eu não tínhamos permissão para sair nas ruas com os vagabundos, porque não era seguro. Nós nos sentávamos no último degrau do nosso porão, na altura da calçada, para respirar um pouco de ar puro. Quando minha mãe descia para cozinhar, eu fugia para um passeio arriscado. Nunca me senti um estranho, sempre fui americano. Eu sabia que era judeu, mas não sabia que era romeno ou húngaro. Crianças sempre podem se entender umas com as outras, não precisam falar a mesma língua. Eu falava de um modo entrecortado, gesticulando ou usando quaisquer palavras que soubesse e, por fim, acabei progredindo. É uma característica universal de todas as crianças. Elas não procuram naturalmente por diferenças de raça, cor ou credo nos colegas. E raramente se ressentem de uma situação até que lhes digam que o façam, porque não conhecem nada diferente. Para elas, mais importante do que procurar divisão, ou ter as coisas materiais, ou oportunidades desconhecidas, é o senso de comunidade, diversão, liberdade e independência. É um estado de espírito que nós, adultos, deveríamos tentar preservar. Os moradores da cozinha do inferno eram em sua maioria imigrantes irlandeses e italianos. E seus filhos pareciam determinados primeiramente a bater uns nos outros ou a jogar dados na calçada. Naquela época, não havia distrações como televisão, videogames ou celulares. O único entretenimento era ficar de bobeira nos degraus dos apartamentos atrás de confusão. Com tantas brigas na vizinhança, cometer crimes era normal naquela vida. Minha experiência como criminoso não ia além de furtar batatas de uma quitanda, ou ser o olheiro de meus amigos envolvidos em alguma atividade de legalidade dúbia. Se um grupo de crianças era visto ajoelhado na calçada, você podia apostar que não estavam rezando. Sem dúvida, estavam jogando dados. As crianças colocavam dinheiro em uma jarra e eu as protegia de predadores ou da polícia. Eu ficava perto de uma esquina e gritava: "Galinha, galinha!", uma gíria para indicar que os policiais estavam vindo. O policial irlandês praguejava e perseguia as crianças antes de voltar para pegar a jarra para si. Descobri que, se aquilo era bom o bastante para os policiais, era bom o bastante para mim. Portanto, antes de sair correndo, eu embolsava silenciosamente os centavos dentro da jarra. Contudo, sempre deixava alguma coisa para ele. Chame isso de senso de justiça de uma criança de 5 anos. Eu não estava chegando a conclusões. Estava vivendo um dia de cada vez. Eu vivia pela minha esperteza. Às vezes, na vida, é tudo o que precisamos fazer. Quando reparei em um grupo de garotas vendendo jornais na 8ª Avenida, pensei que poderia fazer o mesmo e ganhar uns trocados extras. Reuni fardos de jornais velhos que pegara do porão e comecei a desfilar pela avenida gritando: "Peguem seus jornais!" Eu me saí bem vendendo os jornais por 2 centavos. Até que certo dia, um cavalheiro olhou para a data e se deu conta de que seu novo jornal não era nem um pouco novo. Ele me levou até meu pai, que me repreendeu antes de perguntar: "Onde está o dinheiro?" Mas dinheiro não é tudo. Quando um jovem artista estava em busca de uma garotinha para servir de modelo para o desenho da capa de uma revista popular, meus longos cabelos louros, cortados no habitual formato de cuia pela minha mãe, e a blusa de menina que peguei emprestada da minha irmã me permitiram conquistar a posição. Recebi $2,50. Mas, mais importante, modelos bonitas no estúdio me cobriram de elogios pela minha fofura e me recompensaram ainda mais com abraços e beijos. Muita coisa pôde ser realizada sem dinheiro.